é o seguinte, em relação ao Hector Tavares, conhecia do concerto para piano, né, principalmente do concerto para piano, que foi gravado pela Petrobras Sinfônica, e com o Tibiriçá e o Arnaldo Cohen, né, que é uma gravação algo que soa muito bem. E eu eu tinha um colega, eu sou instrumentista também, né? Me formei em clarinete, estudei na década de 90 toquei como clarinetista na antiga Orquestra Filarmônica de Goiás. E nessa antiga Orquestra Filarmônica de Goiás tinha um senhor, chamava Roberto, o seu Roberto, é um rapaz, é um senhor que era de Minas Gerais, e ele era muito interessado nessa questão de músicas, de compositores brasileiros, né? Ele me cedeu várias coisas, música por exemplo, do Arthur Bosmans, né? Mesmo Jean Dollier, foram compositores que passaram por Minas Gerais. E aí ele me falava dessa questão do Anhanguera, né? Que era um poema sinfônico e tal, que tinha coro infantil, que tinha orquestra inteira, que tinha coro, e que contava a história do Anhanguera. Eu sempre fiquei com esse negócio na minha cabeça, e é, nunca mais pensei nisso, né? Isso fugiu. Aí depois, já de um certo tempo, já agora nos anos por volta de 2019, 2019, 2020, esse nome me veio à mente novamente, né? E aí eu vi que tinha lá o filho do seu Alberto Tavares, né? Que ele estava fazendo um trabalho de divulgação da obra do pai, e até me mostrou uma obra para violino, uma obra para violino e cordas, né? Que tinha sido feito lá em Brasília. E aí ele até me mandou esse material, e até na época fiquei até de repassar um certo valor para ele, né? Porque ele me disse que essa pessoa é alguém que tinha feito, eu não lembro o nome da pessoa, alguém do Nordeste, alguém que tinha feito, tinha recuperado a partitura, tinha passado a partitura para o final e tal, tinha feito a edição assim, legal. Então, aí esse contato foi a partir daí. Aí eu meio que, aí me lembrei dessa obra do Anhanguera, fui conversando com ele, aí ele dizendo que não sabia onde é que estava o material, que talvez esse material estava, uma parte estava com ele, outra parte estava com o Lutero, né? E aí ficou nessa conversa assim, e de forma que a gente não avançou muito. Aí veio a pandemia, né? Veio a pandemia, Uhum. e aí eu perdi o contato com ele. E aí, depois né, quando a gente começamos a retornar às atividades, né? Tentei entrar em contato com ele novamente e fiquei sabendo que ele faleceu, né? Que ele faleceu. Aí eu entrei em contato, alguém me deu, não sei como, não sei, não me lembro agora, conseguiu o contato da esposa, né? Aí eu tinha interesse em fazer essa cópia fazer esse material, né? Fazer aqui em Goiânia, principalmente por ocasião aqui dos 300 anos do estado de Goiás, né? Uhum. Tem até um projeto chamado Goiás Mais 300, que meio que estava comemorando a fundação de Goiás, tal, ou quando o Anhanguera veio para Goiás, tal, que então teve esse momento na cultura goiana que ensejou, no caso, a gente buscar essas informações. E aí ele alguém me falou que o Lutero estava com parte desse material, né? E aí eu fui a São Paulo, não me lembro que época, e, e aí falei com ele, aí ele preparou esse material, deixou esse material, é, deixou lá um pacote, né? Ele não podia me atender na época, mas eu passei lá no prédio dele, lá, né, em São Paulo, e peguei esse material. Então, aí nesse material tinha, na verdade, não tem praticamente nada do Anhanguera, né? Eu não tinha material,
basicamente nada. Então, o que tinha eram coisas da Suíte Brasília. Né? Material, partes assim da Suíte Brasília. Então, eu peguei esse material, trouxe, está até comigo em casa, eu quero até depois ver como faço para devolver isso para a dona Helena, tá, ou deixar em uma universidade, porque esse material está comigo. Bom, e aí, dentro daquela vontade de fazer o material, de fazer a Anhanguera, foi o próprio, eu não lembro se foi o Lutero, ou foi o próprio Alberto que ele me passou é, um arquivo, um arquivo em PDF, né, do material do Anhanguera, né? Aí eu fui olhar o material, fui dar uma estudada, vi que tinha alguns uns probleminhas de edição, pequenas coisas assim em relação até a questão de notas mesmo, né? E aí eu pedi para alguém, eu não me lembro quem, me mandou esse material, me mandou os arquivos Finale, me mandou o arquivo em Finale. E aí o que que eu fiz? Eu peguei, imprimi esse material, a cópia, que eu acho que na verdade, me lembrei. Quem fez essa edição e essa correção foi o maestro, foi o Lutero. Ele refez, e assim, ele fez com base, acho que em algumas cópias que ele tinha, e fez esse material, que ficou até bom, né? Só que era um final muito antigo, e aí eu vi que tinha algumas coisas, eu queria já, não tinha partes, só tinha a grade, né? Não tinha as partes. E aí eu queria fazer isso e queria já organizar, editar e colocar as coisas assim melhor, fazer uma edição assim da forma que eu considero assim mais executável, mais fácil, quando a gente poderia fazer isso com Uhum. mais rapidez. Aí eu pedi esses arquivos finais para mim. Eu vou lembrar o nome do rapaz, ele tem até um canal no, no YouTube, Eduardo Linsmaier. Acho que é justamente esse rapaz que tinha feito esse negócio. Porque eu Uhum. acho que foi ele que fez essas partituras, tal, pelo menos essa cópia lá da peça de cordas, que Capricho. Capriccio, isso, Capriccio Capricho. para cordas. Uhum. Acho que foi ele que fez a edição, tal. E é uma peça muito bonita, soa muito bem. Uhum. Então, acho que é uma pessoa interessante de sentar em contato. Então, voltando lá, ele tinha esse material do Ekel Tavares, né, tinha essas grades, e aí esse Eduardo, ele me mandou os arquivos em Finale. Só que ficou tudo configurado, é um Finale muito antigo, as fontes todas antigas, então eu tive que praticamente reescrever quase tudo, assim, né? Uhum. Reescrevi me mexendo nas fontes, refazendo as fontes, e, e aí, assim, muita coisa, acho que eles é, usaram como base lá o material que eles tinham, e assim, tinha muita nota errada, muita coisa, eu não sei se por erro de edição, né? Então, assim, acabou que eu fiz uma edição prática, vamos dizer assim, né? Uma edição prática. Não, aqui não tem lógica, aqui se essa nota aqui é tal. Então, eu fui meio que fazendo isso e fiz vamos dizer assim, a minha própria edição do Anhanguera. E aí a gente fez com coro, né? Foi um evento assim bacana. E só que na semana que a gente, umas 2 semanas que a gente
que antecedeu essa estreia, né? Além de eu pessoalmente enfrentar problema com a gestão aqui da prefeitura, né, que é uma gestão muito é, que não sabia, não tinha a mínima ideia do que estava fazendo, né? Um secretário de Cultura que não estava preparado para o cargo. Além da gente ter Típico, esse problema, típico. começamos a ter problema também com a questão de um certo cancelamento, né? Porque as pessoas, pelo fato de, não sei o que, isso é uma louvação ao Anhanguera, a Uhum. um assassino, aquela velha história aí em relação que é esse movimento que existe aí esse revisionismo histórico em relação aos personagens da história, né? Eu acho que você, do jeito que está, conforme a obra do Heckel Tavares, não há ele não é um herói, não é né? Apenas Uhum. ele conta ali tem uma narrativa que ele escreve que eu acho super interessante, mas só o fato de falar, ou a Anguera, só de falar isso, na época nós enfrentamos um grande problema em relação a isso. Só que não demos bola, fizemos e juntamos um coro infantil, né? Um coro infantil, e foi bem bacana, assim. A música soa muito bem, a música é excelente. E estava até esses dias revendo, né, ouvindo novamente, e é uma obra que vale a pena fazer de novo, né? Uhum. Vale a pena porque eu acho que em condições melhores, em um registro melhor, né, sem aqueles problemas que a gente enfrentou naquela época. Então, basicamente, o meu contato com a obra do Heckel Tavares se deu nesse aspecto. Eu só queria acrescentar, né, que uma coisa que aconteceu que em relação à questão do Heckel Tavares, nesse meio termo, eu fui lá na casa da dona, após assim, nesse processo aí, o Lutero me passou parte do material, e aí eu marquei com a dona, eu não me lembro agora, mas Helena? a mulher, isso, a dona Helena, aí eu fui lá no apartamento deles, lá no Rio de Janeiro, né, ela me deu, ó, o que tem do Eco Tavares é isso aqui, aí eu fui pesquisar, fui olhar, e aí peguei algumas coisas, tirei cópia, aliás, na verdade fotografei muita coisa, é, e não tinha também nada do Anhanguera, tinha outras coisas lá que eu aproveitei, assim, que tem até um negócio, uma história lá uma história música, eu não me lembro agora, mas é uma história musicalizada, acho que chama-se O Sapo, uma Sapo história de sapo e dourado. Sapo princesa. dourado. Exatamente. É um negócio assim que eu acho que nunca ninguém fez, mas não tem as partes, né? É um negócio que não existe, assim, eu não conheço a Só se orquestração. existe as partes assim, redução, tipo piano e voz. É, Se não me engano, isso existe. exatamente. Aí eu só queria acrescentar que nesse meio termo eu vi assim, eles me falaram, a gente tem o concerto para violino, aí falaram bastante do concerto para violino, que o Baldini estava recuperando, Uhum. coisa e tal. Eu E entrevistei ele aí, ontem. isso aí falaram bastante dessa questão do Baldini. Aí eu vi que o Baldini tocou em alguns lugares, tocou essa obra lá em Tatuí e tal, e soou muito bem. E aí surgiu, aí no caso aqui, o, a, eu sou fundador da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, né, que eu já estou fora desde 2016, mas ah, o- quem me substituiu foi, por acaso, é meu sobrinho, chama Maestro Eliel, e ele faz um trabalho excelente, assim, e aí eles, em 2000, esse ano é 2025, 2024, em 2023,
ele estava, por acaso, no começo de 2023, né, escolhendo o que fosse tocar, né, assim, o repertório da turnê que ele estava organizando, né, que essa turnê passou pela Alemanha, pela Hungria, pela Áustria, eh, pela República Tcheca, tem mais um país que eu não me lembro. Tá, mas foi uma turnê que a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás fez, muito bacana, né? E, na verdade, essa turnê, ela foi formada a partir do convite lá do Euro Classics, que é um festival de orquestras jovens que acontece todo ano na Alemanha. Eles convidaram lá para poder tocar, a orquestra jovem para poder tocar. E, a partir dali, ele montou uma turnê. E aí, buscando o que tocar, o que tocar, aí eu de cara lembrei do Echo Tavares. Falei, ó, você quer fazer uma obra que ninguém conhece, que acho que é uma obra bacana, vai ser interessante para o público, uma obra brasileira, né, que tem uma linguagem assim que vai agradar. Aí falei, ó, é justamente o concerto do Echo Tavares, concerto para violino, né, em formas brasileiras. Aí assim ele fez. Só que o que é engraçado, assim, que acaba que nem ele, nem eu, nós fizemos um estudo assim pormenorizado da partitura, né? Que tem coisas, tem erros, mesmo a edição do Baldini, né? Tem erros, tem muitos erros de nota mesmo, ou tem nota assim que às vezes você fica, será que é isso mesmo? Né? Então, o que foi engraçado é que assim, ele deixou, como a obra não é muito difícil, ele deixou para ensaiar praticamente na semana da turnê. Então, ele fez isso, e aí, naquela semana, nós começamos a ver, ixi, nossa, mas não pode ser isso. A música não é assim. Aí começamos a ver nota, ver, não, os dobramentos, principalmente a partir do dobramento, né, essa nota aqui está errada, essa está errada. O que for, assim, resumindo, aí chegamos lá, que eles foram, o solista foi o Guido Santana, né, o Guido lá, o violinista, e ele tocando assim, decorou a obra, tocando um nível altíssimo, né? E aí, no último dia, antes da gravação, que tem até a gravação lá no Concert House, na Alemanha, é uma gravação que foi para uma TV, que não é TV, Arte TV, acho que é isso, Arte TV. Fizeram uma gravação, assim, aí o pessoal não entendeu, que ainda descobrindo ali, estudando, né, no repasse, antes, tipo assim, uma hora e meia antes da gravação oficial ali daquele negócio, ele corrigir nota. Eu corrigi nota, eu fiz isso ainda fiquei assim, uns 20 minutos dizendo, porque não deu tempo de fazer antes, turnei sempre a correria. Na tal, essa nota é essa, a nota é essa, a nota é essa nota aqui está errada, essa nota aqui. Então, aí o pessoal lá da gravação, né, os câmeras, o pessoal que estava. Mas o que ele está fazendo aí? Qual que é o problema? Né? Então, assim, eu creio que após aquilo ali, vamos dizer assim, eu descobri realmente, porque tem coisa que é erro mesmo, né? Assim, mesmo que eu imagino que nós usamos o material que o Baldini mandou, mas não é aquele material distante, porque é uma coisa, quando você vai ensaiar, né, você vai descobrindo aquele material e aquilo fica ali e não passa para o arquivo PDF, né? Eu imagino que deve acontecer. Então, assim, nesses ensaios, eu imagino que eles devem ter feito a mesma coisa que a gente fez, e a OSESP deve ter feito a mesma coisa aí, que eles tocaram lá com o Guido Santana lá na turnê que eles fizeram lá na Colômbia. Então é isso, assim, meu envolvimento com a obra do Ekel Tavares. Você poderia falar um pouco no aspectos musicais do Anhanguera que mais te chamaram a atenção, assim, comparado a outras peças brasileiras? E no caso do Brasília também, como você enxerga essas peças, assim, a importância delas? Aqui em Goiânia, eu sempre procurei fazer obras de compositores brasileiros e compositores daqui de Goiás mesmo. Eu acho que eu tenho orgulho disso, de ser o regente aqui que mais é aberto, vamos dizer assim, a fazer essas obras, né, principalmente compositores daqui, né? Compositores como Stércio Marques Cunha, compositor como Fernando Cupertino e outros, né? Eu sempre procurei fazer, né? É um compositor que trabalhou aqui muito tempo, que é o Henrique de Curitiba Morozovski, né? Também fizemos concertos, então já fiz muitas.
muitos concertos dedicados a somente música brasileira. Em relação à questão, a questões estilísticas, né, eu acho importante salientar que não dá para a gente você foi que ficar dizendo que um é melhor, que tal linguagem é melhor que o outro, que fulano de tal, compositor tal é melhor que o outro. Dá para você falar em linguagens, né? Essa turnê que a Orquestra Jovem fez, uma das outras peças também que eles faziam que a Orquestra Jovem fez na Alemanha agora no ano passado, era a Bachiana 7 do Wieland, né? Então, era muito interessante, assim, eu não lembro a primeira peça que tocava, mas aí vinha a, assim, no mesmo programa, se você comparar a Baquiana 7 e depois o concerto do Hector Tavares, muito diferente, assim, né? A linguagem é muito distinta, é uma linguagem, eu diria, no caso do Hector Tavares, uma linguagem própria. Vila-Lobos todo mundo conhece, é unanimidade, né? Mas o Hector Tavares é um compositor que, na época, né, ele fazia mais sucesso como compositor de música popular, né, historicamente, a gente sabe disso, mas o desejo dele sempre foi justamente escrever música de concerto. E, e escreveu essas obras, e assim, sempre com muita dificuldade, né? A gente sabe que esse Anhanguera, por exemplo, né, ele gravou, né, na década de 50, o Bolachão você me mostrou aí, né, assim, até em condições, né, até não ideais, mas eu imagino que ele bancou do próprio bolso, né, para fazer essa gravação e com o coro de uma igreja, tal. E aí a gente vê que sempre foi com muito esforço, né, e que ele não tinha, vamos dizer assim, apoio oficial nem nada, então sempre com essa com esse trabalho mesmo, né, de própria, assim, com a resiliência. Mas eu creio que, de uma certa forma, a história fez uma justiça, porque hoje você tem, a, eu creio que a Anhanguera, é uma das assim, eu não tenho ideia assim, a gente fez aqui, a não ser, como você diz lá, o Lutero fez a dança, uma das Chefe, danças dança lá do que tem chefe. isso, a não ser essa gravação que ele fez, essa essa apresentação que ele fez lá no Qualquer Sinfônico da Paraíba, a gente não tem notícia de outra versão, né, Uhum. do Anhanguera. Porém, o concerto para piano, né, toca-se bastante, e agora, ultimamente, o concerto para violino, né, que eu acho que, né, todo mundo está fazendo, então isso é muito bacana e chama atenção para ele. Mas, em termos estilísticos, eu acho que é um compositor assim que eu acho que ele tinha domínio do que ele estava fazendo, né? Tinha domínio das questões harmônicas, tinha domínio de contraponto, tinha domínio de orquestração também, que sabia muito bem o que estava fazendo em termos de orquestração, né? E eu acho que se você comparar eles aos demais, né, ele não escreveu nada, vamos dizer assim, de vanguarda, né, porque Uhum. naquela época o Brasil vivia ao mesmo tempo, né, você tinha a questão você tinha o pessoal da vanguarda, né, com o Corolla, e tinha o pessoal lá ligado ao Mário de Andrade e ao Guarnieri, que era, né, a outra coisa. Então, e eu diria que ele não pertence a nenhuma dessas correntes, é uma linguagem pessoal, e que eu acho que com elementos, né, principalmente da cultura brasileira, que ele procura sempre abarcar, então eu diria que talvez ele tendesse um pouco mais para essa linha do pessoal da música nacionalista, né? Eu acho que ele é um nome ainda a ser descoberto, né? A gente, e pelas instituições, pelas universidades, principalmente, né? Porque o que nós estamos falando aí, até agora, né, de iniciativas de instituições públicas, como orquestra,
pessoas individuais, né? Mas eu sinto falta de um envolvimento da academia, né? De estudos mesmo, de aula, porque você vai, basta uma Googlada aí, você vê que não tem praticamente nada, né? Pelo menos eu não vi nada em relação a é, TCC ou dissertação de mestrado ou doutorado, alguma coisa que seja no sentido. Então, eu acho que ele nesse sentido, ele ainda é um tesouro a ser encontrado, vamos dizer assim. E acho que ele tem pelo menos duas obras aí que fazem parte do repertório orquestral brasileiro, é, vamos dizer assim, padrão, né? Que hoje não se pensa no concerto para piano, todo mundo lembra lá do concerto dele, né? Uhum. E do concerto para violino. Então, são essas duas obras que eu diria que já entraram para o repertório brasileiro e são consideradas por qualquer instituição na hora de fazer a programação ou querer mostrar para o exterior alguma coisa, algum desses concertos. É, é isso, mas ainda um compositor que precisa realmente encontrar esse respeito, principalmente da academia. Mas o que é interessante, assim, a gente, o regente lá, no caso, Eliel, né, quando eu sugeri algo para ele, ele ficou assim, meio cético, né, em relação à receptividade do público. Mas o que foi incrível, você vê os alemães ali, né, o Concerthaus lotado, e assim, a recepção absoluta. É, é muito bonito o começo, todo o começo do concerto para violino é lindo, e o final, né, todo com muita nota, com muita bem virtuosístico, isso impressionou, Uhum. né, mesmo nunca tendo ouvido aquele concerto, né, assim, a receptividade foi muito, muito positiva. E assim, eu tenho certeza que com o concerto a piano e com qualquer público, quando se encontra pela primeira vez com a obra do Hector Tavares.